Olá, meus queridos, uma ótima tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre. Gostaria de convidá-los a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nesse momento fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, sentindo a presença de nossos mentores, nosso protetor individual, os mentores do nosso curso, relaxando o corpo, relaxando a mente, acalmando os sentimentos. As nossas ondas mentais vão entrando em sintonia com esses irmãos, para que possamos ter um melhor entendimento das aulas de hoje. Vamos saudando o mentor espiritual de nossa turma de médiuns, agradecendo a esse irmão a oportunidade de estarmos realizando esse curso, nos instruindo cada vez mais. Vamos saudando os mentores de nossas casas espíritas, agradecendo também a oportunidade de fazermos parte destas casas. Vamos elevando os nossos pensamentos até as fraternidades do espaço, grupos de espíritos que se reúnem com objetivos diversos. Vamos nos ligando às fraternidades que auxiliam nos estudos de mediunidade. Numa escala ascendente, vamos elevando os nossos pensamentos até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Depositamos aos pés de Maria as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas tristezas e angústias. Nossa mãe, com um abraço maternal, amoroso, nos enche de alegria, de esperança, de paz, harmonia, e nos entrega a nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos o imenso sacrifício de ter vindo até nós reencarnar, nos ensinar a boa nova, nos ensinar o amor. Amor a Deus, amor ao próximo e o amor a nós mesmos. E elevando ainda mais os nossos pensamentos, buscamos o nosso Pai Criador. Nosso Pai onipresente que está em toda parte, que habita o interior de cada um de nós. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar.
Pedimos a Ti, Pai, que abençoe cada um de nós envolvidos nesse curso, aqueles que não puderam estar aqui conosco. Abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Em agradecimento, elevamos a Ti a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, espero que todos estejam bem. Então hoje eu vou fazer um complemento da aula passada, que foi falado bem pouquinho sobre mediunidade entre os animais. Como quase todos nós temos animais em casa, e fica essa curiosidade se os animais têm ou não mediunidade. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem mentalmente. Vocês acreditam que os animais têm alma? Vocês acreditam que os animais são inteligentes? Os animais sobrevivem à morte? Eles continuam depois da morte? Os animais reencarnam? O que vocês acham, hein? Deu tempo de pensar? De responder sim ou não, Então depois vocês comentam lá para mim pelo Meet. Os animais são espíritos. Fazem parte da criação. Todo ser vivo, segundo a crença espírita, são espíritos. São seres viventes. Deus criou a vida como nós chamamos de mônada. É um ser simples e ignorante. Ele não tem conhecimento nem sentimentos. É um ser simples, É uma fagulha luminosa. Apenas um princípio inteligente, nada mais. Essa mônada, ela é inserida entre os minerais. Então ela age no mundo espiritual, no meio da matéria. Todo tipo de matéria. Há os que acreditam que no reino mineral, essas mônadas, elas estão agindo como bactérias e vírus no princípio dos mundos. Como nós temos, seres microscópicos em nosso mundo, em nosso próprio ser, nossas células, os vírus, as bactérias, todos os seres microbianos que habitam o nosso corpo são seres vivos. E eles não se encaixam em nenhum reino. Então há os que acreditam que esses seres microbianos fazem parte do reino mineral.
Então essa é a escala evolutiva do ser, do espírito. Deus o cria como mônada e após esse momento ele é inserido no reino mineral e passa lá milhares de anos desenvolvendo a sensibilidade. O calor, o frio, a massa, o úmido. Do reino mineral, ele passa para o reino vegetal, atuando em grupos, né? Uma planta não é um único ser vivo, são vários seres em evolução. Do reino vegetal, ele passa para o reino animal. No reino animal, há os que acreditam que o espírito já conquista sua individualidade. É um ser individualizado. A maioria dos espíritas creem assim, mas há uma parte aí, uns 30%, poderemos dizer, não acreditam que os animais são seres individualizados, tá? Eles seriam seres coletivos, vários espíritos animando uma consciência em um animal. Então fica a critério de vocês. A parte filosófica do espiritismo nos permite a refletir, tá? Para mim, no Livro dos Espíritos está bem claro que cada animal é um ser individualizado, mas há os que contestam, e não são poucos. No reino animal, o espírito desenvolve a inteligência, as emoções e principalmente o instinto. E ele é governado por este instinto por todo o seu período no reino animal. Então os espíritos ali, eles nascem constantemente em várias espécies. E existem espécies mais evoluídas, que são os golfinhos, os cavalos, os elefantes, os cães, e tem uma espécie de pássaro também, da família dos papagaios também, que foi constatado uma inteligência muito grande neles. Hoje é confirmado pela ciência que os animais têm inteligência. Através de ressonância magnética, perceberam algumas áreas do cérebro dos animais que atuam, né? Quando eles são estimulados a determinadas ações, mostrando o indício de inteligência. Não é uma inteligência como a nossa, mas é uma inteligência rudimentar. Alguns animais têm consciência de si mesmo. Isso sim é uma grande evolução no reino animal. Como, por exemplo, os golfinhos, os elefantes e alguns primatas. Eles conseguem se reconhecer no espelho. Então, quando você põe um animal no espelho, ou ele pensa que é outro animal, ou ele não dá atenção. Aqueles que se reconhecem no espelho, eles têm a noção da sua individualidade, da sua existência. Agora, o que diferencia o ser animal do ser humano? Basicamente é o futuro, né? O planejamento do futuro. O ser humano ele consegue visualizar o futuro. Isso define toda a nossa existência. Nossas ações, na maioria delas, são determinadas pensando no futuro. Então, do reino animal, o espírito passa para o reino humano. Então, essa é a evolução do espírito, tá? O espírito inicia simples e ignorante, todos sem exceção. Jesus, que é a nossa maior
exemplo, seguiu também esse mesmo caminho, tá? Foi criado simples e ignorante, passou pelo reino mineral, evoluiu para o reino vegetal, evoluiu para o reino animal, chegando ao reino humano. Essa teoria também há os que não creem dentro do espiritismo, é uma parcela menor. Já ouvi pessoas falando que a evolução nos reinos vai até o animal e para, e os seres humanos são uma criação à parte. Também, se pesquisarmos o Livro dos Espíritos, está bem claro lá a evolução. Mas isso é matéria de escola de iniciação espírita, tá? É só para a gente entender o processo da evolução, para a gente falar dos animais. Os animais têm mediunidade? Então nós entendemos que eles são espíritos, eles sobrevivem, continuam a existir depois da morte, e eles ainda habitam o mundo dos espíritos. Os livros do André Luiz têm exemplos lá de... O próprio nosso lar é um local todo com uma vegetação intensa. Ele fala de flores, de árvores, de plantas, matos, lagos. Ele fala de cães, cães que auxiliam nas caravanas ao umbral. Ele fala de cavalos que auxiliam no transporte, aves que fazem vigilância. Então, todos são animais no mundo espiritual. Normalmente eles reencarnam quase que automático. Assim que desencarnam, já reencarnam no útero de uma outra espécie ou da mesma espécie. Se vocês procurarem, tem Chico Xavier falando a respeito. Ele fala no Pinga Fogo e tem uma conversa dele com amigos falando de um cão que ele tinha, uma cadelinha chamada Bolinha. Procurem lá que ele fala coisas interessantes. Para nós saber se os animais têm mediunidade, primeiro vamos entender o que é mediunidade. Faculdade ou dom de médium. Surgiu primeiro o nome médium, depois a mediunidade, tá? Faculdade ou dom de médium. Então, mediunidade é o que define o médium. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, item 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Então é uma faculdade do homem, do ser humano. Mas vamos aprofundar ainda mais. Quando a jumenta, isso está na Bíblia, tá? Números, capítulo 22, versículo 27 e 28. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Se o animal não tem mediunidade, como pode, a descrição desse evento é um anjo que fala através da jumenta.
que na verdade é um espírito, né? Como pode um espírito falar através de um animal? Vocês já devem ter pensado também sobre os animais domésticos, né? Os cães que uivam quando se aproximam ao desencarne de alguém, os gatos que se incomodam do nada, os cães que latem para o vazio. E aí? Oficialmente, né, a palavra oficial do Espiritismo está em Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, esses espíritos, essas pessoas, Humberto de Campos, Leon Denis, que contribuíram com a doutrina espírita para ela ser o que ela é hoje. Então, hoje em dia nós não temos basicamente pessoas deste quilate, né? Temos o Divaldo, mas ele pouco fala sobre isso. Então, oficialmente, os animais não têm mediunidade. O significado de mediunidade é a comunicação entre os dois mundos, né? Define a comunicação, porque o médium é o mediador, né? Ele faz a intermediação de um mundo para o outro. Então, quando eu vejo um espírito, eu estou agindo mediunicamente, porque eu estou trazendo uma informação do mundo material, do mundo espiritual, que é o espírito, para o mundo material, que é a minha visão. Então, todo tipo de comunicação, um som, um zumbido que vem do mundo espiritual e é captado pelo mundo material, então isso é mediunidade. Existe uma modalidade que é pouco conhecida, pouco estudada, que chama transcomunicação instrumental, que é a capacidade que algumas pessoas têm, na verdade não são elas, são a tecnologia, né? É a paciência que elas têm de captar imagens e sons de espíritos. Então eles deixam TV e rádio fora de sintonia e vão gravando, né, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Deixa a televisão naquela chuvisco de antigamente, lembra aquelas televisão antiga? Até hoje as novas, se a gente pôr na sintonia de antena e deixar fora de estação, fica aquele monte de chuvisquinho preto numa tela branca, né? Como se fosse milhares de minhoquinhas. Então eles ficam gravando ali durante horas e depois vai passando quadro a quadro, e aparecem lá imagens, né? Inicialmente se pensavam que eram imagens captadas de sinal mesmo, né? Ficavam distorcidas. Mas apareceram mensagens, imagens de pessoas que já tinham desencarnado. Então, seus espíritos se comunicam através da tecnologia. Também os animais têm capacidade de perceber o espírito. O que diferencia, né, deles não serem médiums é porque eles não fazem isso com inteligência, com esclarecimento. Nós comunicamos intencionalmente o que nós vemos, ouvimos ou captamos do mundo espiritual. Então isso é o que diferencia. O que nos coloca na categoria de médiuns. Mas o fato dos animais, os cães, latirem para espíritos em seus lares, pressentirem a morte, pressentirem catástrofes, também poderia se dizer que eles
são médiuns, né? Oficialmente, o Espiritismo diz que não é. Para mim são apenas palavras, tá? Os animais se comunicam, todos eles, por serem espíritos encarnados, eles já vivem nos dois planos. Agora nós vamos falar dos elementais. O que seriam os seres elementais? Eles são também conhecidos como os seres da natureza. Eles comandam os elementos, eles agem sobre os elementos da natureza. Temos aqui alguns exemplos: gnomos, duendes, silfos. Vocês acharam que isso não existia, né? Pois existem. E segundo a literatura, eles não são bonitos como mostra nas Disney, né? Na Disney. Então eu coloquei os bichinhos mais feios aí que eu encontrei. Aí meu telefone está comunicando sozinho. Então, temos os gnomos, os duendes e os silfos. Temos um pouco mais: salamandras, fadas e elfos. Se vocês pesquisarem, tem muitos deles. André Luiz descreve em alguns livros, né, o aparecimento, surgimento de alguns deles. Eu procurei, tá fresco na minha mente eu ter lido isso, mas eu procurei e não achei. Procurei nos livros, só que os livros de André Luiz são muito volumosos, né? Então fica difícil da gente achar procurando de uma hora para outra. Eu lembro que teve agora eu não lembro se é libertação nos domínios da mediunidade. Eu procurei na internet, não achei, mas tem um momento que Alexandre vai fazer uma intervenção numa pessoa encarnada que está doente. E André Luiz relata que ele fica alguns segundos concentrado e 1 ou 2 minutos depois entra, atravessando a porta, um ser que assustou o André Luiz, trazendo alguns elementos da natureza, brilhando, né? Ele entrega a Alexandre e vai embora. Então, mentalmente, Alexandre se comunicou com esses seres e trouxe o que ele pediu. Depois André Luiz questiona, né? E ele fala que são seres que cuidam da natureza. Não só cuidam, né? Eles agem sobre os elementos da natureza. Falam que eles provocam, isso está no Livro dos Espíritos, provocam tempestades, terremotos, mas tudo sob a direção de espíritos superiores, tá? Então tudo que acontece em nosso planeta, de forma material e naturalmente, segundo o que acreditávamos, né, são causadas por esses seres. Incêndios, por diversas finalidades, tá? Das casas André Luiz foi tirado elementais. São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais. São encontrados por toda parte na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, que é o fogo.
invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso, nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Nos reinos que eu mencionei lá, né, falando dos animais. Onde encontramos na doutrina espírita alguma referência sobre os espíritos da natureza? No Livro dos Espíritos, questões 536 a 540. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Aí eu peguei a 538. Formam categoria especial no mundo espírita ou mundo espiritual. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que foram ou que serão. Então, ele está dizendo os espíritos que estão ligados aos fenômenos da natureza. Tá? Eles já foram homem e outros que serão. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita ou espiritual? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, né, os que estão já na categoria dos homens mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Eu achei em libertação esse. Não era o que eu queria, mas esse é bem interessante. Capítulo 4. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão, no umbral. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Ou seja, aqueles que não estão lá sofrendo, né, como punição, entre aspas, são esses espíritos elementares que estão lá por tarefas. Milhares de criaturas utilizadas nos mais rudes serviços da natureza movimentam-se nesses sítios, em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade, ou seja, eles fazem o que mandam. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que reconhecemos a crosta. Guardem isso, hein? Candidatam-se à humanidade. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Outro indício. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam. Quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então eles estavam lá no umbral e depararam com esses seres e o instrutor passou então essas informações. Então vamos lá.
Os elementais, lembra que eu mostrei lá no gráfico, né? Vamos voltar lá. Aqui nós temos uma simbologia, né, da evolução da espécie. Aqui é no campo material. Tá? Então eu coloquei isso daqui para chamar a atenção. Podia pôr só um homenzinho aqui, mas aqui mostra a evolução das espécies. Então diríamos que aqui é o último animal e aqui o primeiro homem. Então o espírito que habita aqui é diferente da ordem do espírito que habita aqui. Até pouco tempo atrás não havia um ser de ligação, né, material, não haviam encontrado. Por isso utilizavam o termo elo perdido, né, porque não havia um ser que tinha ligação com as duas espécies. Mas hoje já foram encontrados vários seres em escavações que determinam que não houve uma única espécie humana. Foram várias surgindo em vários determinados pontos. Então, apareceu espécies intermediárias onde tinha DNA de animal e DNA de ser humano. Ou seja, os seres que fizeram a mudança, a transição. Mas o espírito, o que interessa para nós hoje é falar do espírito. O espírito, para fazer essa transição de animal para homem, ele passa pelos elementais. Interessante, né? Então, antes do ser, do espírito, se tornar humano, ele estageia nesse reino dos elementais. Não vamos pensar apenas em planeta Terra, tá? Se a gente pensar só no planeta Terra, fica difícil assimilar as coisas. O que acontece na Terra acontece em vários planetas. Existem comunicação nas obras de Kardec que fala que Marte é habitado numa dimensão diferente. Né? Por que nós não vimos vida lá? Porque a dimensão é diferente. Como para que os que vivem em Marte enxergam a Terra também como um planeta morto. Porque estamos em dimensões diferentes. Então esses espíritos evoluem em diversos planetas. Aqui na Terra nós temos centenas e centenas de milhares de seres elementais. Quando eles evoluem o suficiente para habitar um corpo humano, eles não habitam a Terra. Porque são seres humanos muito primitivos, então eles vão lá na base da espécie humana, né? Ou da espécie hominídea, né? Já que determinamos o humano como seres da Terra, então eles iniciam aqui, ó, como hominídeos. Então são planetas em estágios primitivos. Entendeu? Os que estão aqui na Terra, elementais que chegam à condição máxima da evolução deles, eles vão para alguns planetas primitivos, onde lá eles iniciarão a nova fase da vida deles. Assim como nós, um dia chegaremos à angelitude. Tem uma questão no Livro dos Espíritos em que é colocado exatamente assim: os animais estão para o homem como os homens estão para o anjo, para os anjos, né?
Então, tanto eles anseiam em chegar ao reino humano, como nós ansiamos um dia chegar à angelitude, à perfeição. Então é isso, tá? Esse é um tema muito controverso, tá? O que eu estou dizendo são aquilo que eu pesquiso e acredito, como eu disse também, o lado das coisas que outros creem, que são diferentes. Há uma boa parte de espíritas que não creem nos elementais, tá? Como nós dissemos, a base do espiritismo é o Livro dos Espíritos. É lá que temos toda a fonte de conhecimento do espiritismo. Muitos acreditam que as obras de Kardec são ultrapassadas, mas são atualíssimas. Tá? Quem conhece, quem estuda, sabe que tudo que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, é atual. Então lá é bem claro a existência de seres da natureza. Agora essas denominações, duendes, fadas, elfos, são trazidas de mitologias, né? E como que surgem nas mitologias? Como as lendas, né? Tem um fundo de realidade. Alguém percebeu alguma coisa e passou a falar sobre aquilo e isso foi se tornando lenda, mito, né? Não é como se é dito, mas existem algo de verdade nas lendas e nos mitos. Existem estudos, né, que explicam a mitologia grega, a mitologia romana, psicologicamente, o que significa cada ser mitológico. Então, tudo tem a ver com os espíritos, com os médiuns. Né? O médium vê, não entende e relata o que vê. Isso forma ideias, e ideias formam conceitos e depois formam mitos. Né? Quando a humanidade se desenvolve e transforma aquilo em mito. E quanto aos animais, agora que sabemos que nós já passamos por este reino, devemos ainda mais respeito a essas espécies, né, aos nossos animais domésticos. Porque um dia eles serão, como nós, um ser inteligente, né? Um ser da espécie humana. E um dia chegarão à perfeição também, como nós almejamos. Ok? Então essas são as informações de hoje. Espero que tenham gostado. Esse é um assunto que em sala gera muita repercussão, muita pergunta, muito questionamento. Então não fiquem tímidos, tá? Vamos lá, promete. Perguntem o que vocês quiserem, sem medo e sem vergonha. E se discordarem também, pode falar, não tem problema nenhum. O Espiritismo é democrático. Né? Aquilo que não conseguimos provar são teorias. Se alguém tiver uma melhor, pode nos trazer. Um abraço e até já.